Boa noite. Se coloque de pé. Que a nossa boca nesta noite esteja cheia de louvor e de gratidão. E que nós possamos nos lembrar agora de todas as vezes em que o Senhor foi bom na nossa vida, que são inúmeras vezes, e todas as vezes em que nós achávamos que não havia saída, mas Ele nos deu a resposta na hora certa e no momento certo. O Senhor é fiel e ai de nós se não fosse Ele. Amém? Confie, espere. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a vida de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Podemos experimentar a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Podemos experimentar que não estamos sós, que não estamos desamparados. Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refúgio. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo.
Boa noite, sobreviventes. Amém? Glória a Deus. Todos nós sobrevivemos a cada dia pela graça do Senhor. Há um propósito para as nossas vidas e toda manhã sua misericórdia se renova, queridos. Somos sobreviventes porque um dia Ele viveu por nós e Ele vive eternamente. E breve voltará, amém? Você tem essa esperança? Você está sobrevivendo para este encontro. Amém, queridos? Nós estamos firmes e fortes na presença do Senhor. Que bom que você está aqui, viu? Eu convido você a tomar seu assento só um instante. Nós queremos reforçar alguns recados, mas eu quero agradecer você que nos visita. Deus te abençoe. Receba nosso abraço, nosso carinho. Você que está aqui pela campanha, fazendo a campanha, continue firme no propósito do Senhor, ouvindo a palavra, firme e forte, mas sempre convidando alguém para estar aqui, viu? Esse tempo que nós buscamos a Deus aqui, nós ouvimos a sua voz pela sua palavra, enquanto nós o adoramos e falamos com Ele em oração, pelo louvor, e assim nós somos fortalecidos e encorajados. Precisamos disso, queridos. E é isso que nos faz sobreviver. É a sua presença, é a sua voz, é a sua misericórdia em nós. Amém? Meus queridos, eu quero só reforçar alguns recados que nós temos falado já há alguns dias. Por exemplo, a rede Up Teens dos adolescentes, amanhã vai ter o Last Night, aquele culto que fecha o mês da programação da rede, e o tema vai ser o poder do amor. Então, você adolescente está mais do que convocado a estar aqui. Pai e mãe, você que tem um adolescente em casa, faça um convite a eles. Amanhã, às 20 horas, é o culto específico dos adolescentes, com esse tema especial. E eu estou sabendo que vai ter um testemunho abençoador aí, viu? Então, adolescentes, venham com alegria celebrar Jesus amanhã, às 20 horas. E quinta-feira, os homens estarão aqui para um encontro também especial. É a Rede Homens, cultuando a Deus, celebrando a Jesus, também sempre com uma palavra encorajadora para o nosso coração, para os homens, como sermos homens, como nos portarmos, como refletirmos a graça, a glória do Senhor nesse mundo como homens, sempre com uma palavra encorajadora. E nessa quinta nós vamos ter aqui a presença do nosso irmão Marco Teodoro, que é um homem de Deus, não só tem marcado vidas e sido um exemplo aí na sua função, como na segurança pública, mas também como homem de Deus pregando a palavra, e vamos ter a alegria de recebê-lo aqui nessa quinta-feira. Então, homem, você é convidado a estar aqui. Traga mais um, convide mais um para estar aqui, vai ser bênção com certeza. Amém, queridos? Bom, você que veio domingo já sabe, nós vamos começar na próxima segunda-feira, pastor? Isso, né? Uma campanha de 21 dias, jejum e adoração. Estaremos aqui 21 dias ininterruptos, não é? Consecutivos, nessa campanha com o tema arrependimento. Todos vocês estão convidados e convocados a participar. Você que quer participar, tem interesse, mande uma mensagem em jejum, para o WhatsApp da igreja, está ali o telefone. Se você tiver dúvidas, procure o balcão de informação depois, e você vai receber as informações que você precisa. Nós vamos mandar todos os dias pela manhã uma devocional, que vai servir como orientação para a oração também, para o tempo de jejum, e assim nós vamos ter esse tempo precioso, movendo nosso coração, queridos, para o arrependimento. Como nós falamos aqui lá no início do ano, né, já em janeiro e fevereiro, se não me engano, com as chaves do reino, arrependimento foi o que moveu nosso coração aqui, e nós cremos que o que toca o coração de Deus é o arrependimento. Então vamos sim nos debruçar cada vez mais na presença do Senhor. Você está convidado a fazer parte dessa campanha. A partir de segunda-feira, dia 3, nós estaremos firmes e fortes. Amém? Mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja, para você ser inserido no grupo do WhatsApp, receber as devocionais e assim estar acompanhando. Lembrando que toda sexta-feira de julho nós teremos uma vigília aqui, às 22 horas, tá certo? Fazendo parte dessa campanha e também encerrando depois no final do mês. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas o último aviso é sobre o bazar missionário, agora dia 8, não nesse sábado, no próximo, a partir das 7h30 da manhã,
até às 15h30 à tarde, Bazar Missionário, e essa vai ser uma edição especial, tá certo? Então, você que deseja participar, você que vai se beneficiar com esse bazar, venha preparado, porque vai ser mais especial ainda do que tem sido, tá certo? Então venham preparados, nos ajude a divulgar. Já temos aí um carro com som passando, anunciando na cidade, mas nós contamos com você, igreja, irmãos e irmãs, que é da comunidade aqui, ou que deseja nos ajudar também a divulgar, não só participando, mas divulgando também. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor com os nossos recursos, é o nosso louvor financeiro, conforme você sentir no seu coração, se é o seu dízimo, a sua oferta missionária, uma oferta alçada, não é? Como Deus tocar no seu coração, fique à vontade para fazer isso com alegria, gratidão a Deus. Nós temos envelopes atrás das poltronas, ou lá atrás também, no balcão de formação, você pode trazer seu envelope aqui nas urnas, à frente, ou lá atrás pela maquininha, como você preferir. Queridos, você que nos visita, não se constranja, nós temos essa prática com alegria, entendendo que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, e nós apenas o adoramos com aquilo que Ele já nos deu. Amém? Convido você a orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Como somos dependentes de Ti, Pai. E que bom, porque nós não somos nada, o Senhor é tudo. E em sendo nada, Senhor, e em o Senhor sendo tudo, nós temos tudo o que precisamos no Senhor. Porque o Senhor nos supre com tudo o que necessitamos, Pai. E muito mais ainda, o Senhor nos dá, o Senhor nos abençoa. Ó Pai amado, para o louvor da Tua glória, nós queremos Te honrar, nós queremos Te louvar, Te adorar e Te glorificar, Senhor, com os nossos recursos, dizendo: obrigado, Senhor. Ah, Pai, que a Tua sabedoria nos conduza, nos oriente, ó Deus, a como, ó Deus, agirmos, como operarmos tudo aquilo que o Senhor nos deu. Pai, como bons mordomos que somos, e que o Senhor nos constituiu nessa terra para cuidar de tudo que o Senhor criou, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar celebrando a Jesus. Nós temos uma marca, fomos marcados pela cruz de Cristo. Nós somos igreja, povo do Senhor. Não se esqueça disso. Que a sua memória esteja bem viva todos os dias e que você levante essa bandeira onde você estiver. Eu sou igreja de Cristo. Desolados já não mais, nós somos herdeiros com Jesus, estrangeiros já não mais. Agora somos filhos pela cruz. Somos igreja, reino de luz. Nossa bandeira, a cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação. A tumba Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, declarando que Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso motivo, o motivo de estarmos aqui reunidos, de cantarmos, de celebrarmos, porque o Senhor vive, o Senhor reina. Desgarrados já não mais, nos chama de volta ao nosso lugar. Separados já não mais, sempre ao nosso lado Tu estás.
Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Somos igreja, reino de luz, nossa bandeira, cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação, a tumba vazia é a nossa canção, a tumba vazia é a nossa canção. Tu estás em glória e louvor, reinas em vitória, Senhor. Nosso ser entoa a uma voz: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Vivo estás em glória e louvor, reinas em vitória, Senhor. Nosso ser entoa a uma voz: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Acredito que todos nós já ouvimos dizer sobre os danos que a falta de oxigênio causa no nosso corpo, não é mesmo? Muitas pessoas ficam com várias sequelas pela falta de oxigênio. E assim também é a nossa vida espiritual. Quando nós ficamos sem o nosso oxigênio, sem o nosso respirar, a nossa vida fica cheia de danos. Porém, Ele, além de ser o nosso oxigênio, também é o remédio eficaz para a nossa recuperação. Quando o nosso corpo recebe o Senhor Jesus, quando Ele transforma as nossas vidas, nós podemos restituir coisas que pareciam perdidas. Nós podemos conquistar algo que deixamos para trás no caminho. E que essa seja a nossa canção nesta noite, a nossa declaração de amor, dizendo: Senhor, eu necessito da Tua presença, assim como o meu corpo físico necessita do oxigênio. Sem Ti não sei viver, sem Ti eu não posso respirar. Tu és o meu oxigênio. Amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti.
respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, eu não sei para onde ir. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Diga para o Senhor agora, nesse momento, o quanto você precisa dele. Abre o seu coração agora. Diga: Senhor, oh, como eu preciso da tua presença, Pai. Oh, Senhor, nós já andamos por tantos lugares, ansiando pelo oxigênio, mas nós só estivemos sufocados com coisas que não nos faziam bem. Oh, Senhor, nós procuramos alimento em tanto lugar. Oh, Pai, mas esses alimentos nos intoxicaram com tantas coisas. Oh, e foram tão ruins para nossa vida, para nossa mente. E nós queremos agora declarar que reconhecemos que não há alimento melhor, oh, do que a tua vontade, do que a tua palavra, do que, oh, Pai, ler as Escrituras e ouvir a tua voz falando conosco. Oh, nós não queremos outra água, nós queremos beber da tua água, Jesus. Nós queremos buscar na fonte que mata a nossa sede, oh, que nos sacia. Nós reconhecemos que não encontramos em nenhum outro lugar satisfação, a não ser na tua casa, na tua presença, te adorando. E agora que sabemos isso, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não queremos ir para outro lugar, não queremos ir para outro lugar. Só tu és a nossa satisfação. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Sim, Jesus, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Diga mais uma vez: este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Aleluia.
Aleluia, te amamos, Jesus. Tu és a nossa vida e a nossa satisfação. Aleluia, graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus pelo ministério de louvor, pela vida dos irmãos, por nos introduzir com essa canção, a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite. Meus irmãos, são animados na presença do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem procura, acha. E eu tenho certeza que o que você está procurando na presença do Senhor, você vai encontrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso aí, povo animado. Que alegria estarmos juntos para compartilhar uma porção da palavra do Senhor para os nossos corações. Meus irmãos, eu sei que aqui em nosso meio existe algumas pessoas, não todas, tá bom? Algumas, talvez poucas ou minoria, que tem uma certa tendência a serem um pouco curiosas, curiosidade. Não sei se identifica você com isso. Você conhece alguém, talvez perto de você, dá um olhar assim, disfarçadamente, assim, eu conheço, pastor, isso aqui do meu lado, né? Talvez seja a esposa, né? Ou ao contrário, seja um marido, alguém bem próximo de você, que sabe que ela tem um potencial muito grande, ser uma pessoa curiosa, né? Uma curiosidade tão grande. E às vezes eu, para provocar a minha preciosa esposa, eu digo para ela o seguinte: olha, eu tenho uma novidade para contar para você, mas isso eu mando uma mensagem no WhatsApp dizendo isso para ela. Quando chegar em casa eu vou te falar, imagino a reação da preciosa. Quando eu faço isso, eu sei que é para provocá-la, porque assim, pelo amor de Deus, fala agora, o que é? O que você tem para contar, né? E nós queremos um pouco introduzir, irmãos, falando sobre curiosidade, né? A curiosidade é algo que muitos de nós temos, de certa forma, uma tendência, algo natural de sermos curiosos. A curiosidade pode ser uma qualidade muito boa, desde que tenha uma perspectiva de aprender coisas novas, coisas diferentes. A curiosidade por coisas que são abençoadoras, curiosidade por aquilo que quer ser uma descoberta, que vai crescer, vai agregar ao seu conhecimento, não é? A curiosidade é aquele que tem realmente uma tendência por um conhecimento, que deseja de fato conhecer. Por outro lado, existe aqueles que são curiosos a todo custo, não é? Qualquer situação já quer ficar atualizado, já quer saber, ele quer ver, se tem alguma situação ele já sai correndo. Faz lembrar uma história de uma pessoa, uma simples história, está certo? Uma simples história em que conta uma mulher que ela estava muito ansiosa quando viu um movimento muito grande na esquina da sua casa. E ela chegou correndo, e como tinha muitas pessoas, ela não conseguiu enxergar o que estava acontecendo lá no meio, o porquê que tinha tanta gente. Ela começou a gritar: dá licença, é meu parente, é meu parente. Para a surpresa dela, quando ela chegou perto, era uma jumenta que ia ser atropelada, ela estava gritando que era parente dela. Olha o que a curiosidade faz, gente, né? Era o parente dela. Então, às vezes nós queremos, por toda a curiosidade, saber das coisas, queremos tudo, e até onde isso pode ser bom, quanto isso pode ser também prejudicial. Por exemplo, nós temos falado muito com adolescentes, né? Os filhos, nós falamos muito sobre para eles o cuidado com essa curiosidade, coisas que vê na rua, coisas que vê talvez nas redes sociais, e vai aguçando um desejo, uma vontade de experimentar. Trabalhei 8 anos com dependentes químicos numa comunidade terapêutica, e sempre tive o interesse em saber com eles o que o levou a experimentar as drogas. O que experimentou, a grande maioria afirmaram para mim que era por motivo de curiosidade. Eles ficaram curiosos, porque não explica o histórico deles por ser uma questão de vítima da sociedade. Muitos deles tinham toda uma estrutura, uma família de princípios, muitos até mesmo de um ambiente cristão. Isso fazia indagar mais ainda, como você se envolveu neste mundo ao saber que é uma ilusão, que ia trazer tamanho sofrimento para a sua vida, para a sua família, como você se envolveu nisso?
Curiosidade. Fui curioso. Alguns falavam para mim daquela sensação como que era, começavam a descrever aquela sensação, eu começava a imaginar até o dia que eu experimentei e não consegui parar mais. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com essa curiosidade de ver coisas que tentam aguçar ou despertar em nós um desejo carnal, um desejo pecaminoso. E nós, por natureza, somos bons nisso, para querer experimentar coisas novas. Principalmente nessa perspectiva em que a pessoa está transmitindo uma coisa muito boa de algo ruim. Transmite uma coisa boa de algo que é ruim. Como alguém pode convencer a experimentar e demonstrar que é bom aquilo que é destrutivo, que traz um sofrimento para a família, que destrói, que é uma maldição? Curiosidade, tenta fisgar na curiosidade. Será que este desejo de ser curioso, que a serpente tentou iludir, manipular Eva, enganando ela, dizendo, olha, pode comer, mas será que é bom? Porque ela viu, e vendo que era desejável para comer, sabe que me despertou uma curiosidade de experimentar? E ao sermos despertados por uma curiosidade, nós temos um controle para dizer, não vou me envolver. Sabe, meus irmãos, isso é tão sério. Nós temos algo assim, é tão ativado no nosso cérebro, isso, a vontade, a curiosidade por coisas. Como eu disse, pode ser uma bênção desde que nós sabemos saber o que vamos permitir entrar em nossa vida, o que vamos permitir conhecer, o que iremos debruçar nosso coração, a quem daremos ouvidos. Pode ser uma bênção, ter que ser curioso com coisas boas, para aprender coisas novas, as quais agregarão nossa fé. Tem pessoas que têm curiosidade para coisas boas, isso é louvável, sim. Por outro lado, irmãos, tem muitas coisas destrutivas que podemos ser fisgados por sermos curiosos demais, e isso temos que ficar muito atento. Eu admiro o Davi tem uma curiosidade de saber as coisas, que tem hora que eu disse para ele assim, meu filho, eu admiro como que você não tem preguiça de fazer pergunta. Como você tem interesse de saber as coisas, como você é curioso demais pelas coisas. O Rafa nem tanto, mas o Davi, qualquer coisa, fica querendo saber de tudo. Tem coisas de adulto, coisas que eles estão conversando, e já quer saber o que é isso, o que é quem, como é que aconteceu, né? Aquela curiosidade toda. E me admira demais como ele tem tanta disposição para ficar fazendo pergunta e interesse pelas coisas. Nós temos isso naturalmente, uma criança, um adolescente, um adulto, todos nós de alguma forma deparamos com esse gatilho da curiosidade. A questão é dar norte para essa curiosidade, é saber o que nós vamos permitir, experimentar. E tem uma frase, queridos, muito interessante, João Calvino. Ele disse algo muito interessante sobre a curiosidade. Olha a frase de João Calvino. Pode passar para mim, por favor, preciosidades. Está dando algum probleminha aqui no telão. A curiosidade e a simplicidade, preciosidade. A curiosidade e a simplicidade são uma espécie de preparação para a fé. Olha que interessante. Que a curiosidade e a simplicidade, elas são uma preparação para a fé. Então, muitas pessoas, elas são despertadas através do quê? Do interesse, de uma curiosidade, sabe? De ver algo que está acontecendo, olha, eu quero saber o que aconteceu. De ver algum movimento acontecendo, uma comunhão, olha, eu quero saber como que faz isso. É interessante saber, irmãos, se nós estamos sendo uma igreja relevante, ou nossa fé está sendo relevante, ao ponto de despertar essa curiosidade nas pessoas, que essas curiosidades vai dar a ela uma abertura para a fé, dela conhecer o que nós conhecemos, dela experimentar o que estamos experimentando. Sabe, um desejo, uma curiosidade, eu quero saber o que aconteceu com você. Alguém já perguntou para você o que aconteceu após você ter um encontro com o Senhor? Alguém já te perguntou, teve essa curiosidade? A nossa vida hoje na fé tem despertado uma curiosidade nas pessoas
ao ponto delas querem assim, olha, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Mas a palavra de Deus nos traz exemplo de pessoas que tiveram um encontro com Jesus através da curiosidade. E tem um homem, entre tantos, que ele foi procurar ver quem era Jesus, e tudo revelou que ele estava muito curioso para saber quem era Jesus. E a história dele muito ministra nosso coração. Lá em Lucas, no capítulo 19, eu chamo você a abrir sua Bíblia, você que trouxe ou deseja acompanhar pelo telão, nós vamos ler do capítulo 19 do Evangelho de Cristo, narrado por Lucas. Nos fala sobre a história de um homem muito conhecido chamado Zaqueu. Capítulo 19, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Lucas capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Queridos, uma coisa nos faz entender nessa passagem bíblica: Zaqueu, ele era um homem que muito desejava de fato ver quem era Jesus. Olha só o que diz o texto. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicomoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Sinceramente, não trata-se de alguém que está sendo consumido por uma curiosidade. Ele ouviu falar da fama de Jesus, e Jesus chegou nessa cidade e estava entrando na cidade, em Jericó, e ele foi ao encontro. Eu quero ver quem era Jesus. Olha só o versículo 3, vai dizer que procurava ver quem era Jesus. Ele procurava, ele ficou tão curioso, eu quero saber quem é Jesus. Pode voltar o slide, queridos. Ele procurava ver quem era Jesus. E interessante que ele, por conta sua, duas coisas o impediu dele não ver Jesus. Primeiramente, por causa da multidão. Segundo, uma questão física. Ele era pequeno, ele era baixo. Alguns dizem que ele tinha no máximo 1,60 m. Zaqueu, cujo significado, seu nome era justo, mas a sua prática não fazia jus ao significado do seu nome. Só tinha um nome de justo, porque ele, como um cobrador de impostos, ele não tinha uma boa reputação, as pessoas o tinham como um traidor, os judeus não gostavam dele, não gostavam porque tratava-se de um homem que estava cobrando, e o pior, até com juros os impostos do próprio povo. Mas é interessante que ele, sendo consumido por um desejo, por essa curiosidade, eu quero conhecer Jesus, ou eu preciso ver quem é Jesus, ele sobe numa árvore. Você consegue imaginar essa cena? A disposição que ele teve para ver Jesus, essa curiosidade, como nós ouvimos na frase anterior de João Calvino, que muitas vezes isso pode ser, a curiosidade e a simplicidade, são algo que nos desperta a fé, pode levar a despertar nossa fé, e assim levou ele a subir numa árvore, e ele não estava se importando o que iriam pensar dele. Sabe por que eu afirmo isso? Porque naquele tempo, qual eram as vestimentas desse povo? Era como se fosse um vestido. E quando ele subiu na árvore, o que ficou exposto lá? Você pensou nisso alguma vez? Não estava se importando, queria pensar dele. Subiu no ar para ver quem era Jesus. Mas olha, ele corre adiante, ele sobe a fim de vê-lo. Olha, isso se não é curiosidade, eu não sei o que é isso, irmãos. Se não é alguém que está buscando um sentido novo para a sua vida,
Porque essa curiosidade tem a finalidade de buscar algo novo, conhecer coisas novas, conhecer algo diferente. E nós vamos entender que realmente faz sentido na vida de Zaqueu, que ele queria de fato buscar algo diferente na vida dele. E continuando, irmãos, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com uma alegria. Olha que maravilha! O procurado foi encontrado. Que maravilha! Ele estava procurando, mas ele foi encontrado. Ele estava procurando para ver quem era Jesus. Mas ele foi encontrado porque Jesus colocou seus pés naquela cidade, olhando para Zaqueu. É interessante que Jesus jamais foi a algum lugar sem ter propósito. Jesus, ele foi na casa de Pedro para quê? Curar a sogra dele que estava com uma febre. Certa vez ele também entrou em Samaria, era necessário ir para Samaria, porque lá havia uma mulher que precisava conhecê-lo, se converter e transformar numa missionária, ao ponto que muitos samaritanos vieram conhecer a Jesus por intermédio dela. Jamais Jesus deixou em algum lugar sem ter um propósito, e não é diferente. Ao chegar agora, nesse exato horário, nesse exato dia, este homem que procurava, na verdade, foi encontrado. Porque, irmãos, eu pergunto, a iniciativa é de quem? Quem procura quem? É Deus que procura ou somos nós que procuramos a Deus? Antes, é o próprio Deus que nos procura. Vem dele a iniciativa, vem do Senhor, porque nós, por natureza, por si mesmo, não temos um anseio de buscar ao Senhor. É Ele que desperta em nós, seja um anseio, seja uma curiosidade das coisas novas que está acontecendo, o mover dele, seja algo que nos leva a encontrar nele somente uma explicação para os nossos dilemas. E nós o buscamos por quê? Porque sabemos que Ele é a esperança, Ele é refúgio. E olha, irmãos, uma coisa linda aconteceu. Jesus disse: olha, eu vou ficar na sua casa, me convém ficar na sua casa. É claro, por conhecer a reputação dele naquela cidade, muitos não foram favoráveis. Verso 7 vai dizer que todos que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, mas foi exatamente para isso que Jesus veio. Amém, meus irmãos? Foi para isso que Jesus veio, realmente para resgatar o que havia se perdido. Ele estava cumprindo a sua missão. Olha, eu quero, irmãos, trazer uma colocação aqui diante dessa perspectiva. Que se tornou a sua vida após ser encontrado? Porque a vida de Zaqueu tornou a vida dele diferente depois que ele foi encontrado. Você que já foi encontrado pelo Senhor, que Cristo encontrou você, que teve um despertar na sua fé, o que se tornou sua vida após ser encontrado? Porque essa pergunta é bem diferente dessa seguinte que eu vou fazer agora, irmãos. Quem você se tornou após ser encontrado? É bem diferente. Porque muitas vezes o que nos desperta curiosidade é quando olhamos para as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, que estão afirmando sua fé em Jesus, a gente fica logo impressionado. O que se tornou a sua vida após ser encontrado? O que tornou a sua vida? O que tornou minha vida? Olha, antes eu vivia no sofrimento, agora tenho uma paz, eu tenho uma alegria, eu tenho umas condições melhores hoje na minha vida, uma dignidade, Deus restaurou meu nome, sabe? Nós começamos a falar de coisas externas. Todo aquele que é encontrado pelo Senhor tem logo assim uma facilidade de contar somente coisas externas. Conta das bênçãos, conta das provisões, conta das bênçãos do Senhor, das respostas de orações. Tudo isso faz parte, acredite, irmãos. Eu sei que muitas pessoas são curiosas para saber o que aconteceu com a sua vida, o que passou a ser a sua vida. Agora, diferente é, irmãos, o que aconteceu em você, quem você se tornou. Não é o que passou a ser a sua vida após o encontro com Jesus, mas quem você se tornou. Esta é uma coisa mais importante do Evangelho, irmãos.
Isso aqui testifica um encontro genuíno com Jesus. Quem você se tornou, ou quem você está se tornando? Quem você se tornou? Podemos afirmar, tornou uma pessoa humilde, tornou uma pessoa simples, tornou uma pessoa cujo coração é quebrantado e sensível à voz de Deus, tornou uma pessoa acessível, tornou uma pessoa maleável, tornou uma pessoa flexível, tornou uma pessoa que todos agora desejam ser amigo, que antes queriam distância, tornou-se uma pessoa confiável, tornou-se uma pessoa de palavra. Irmãos, isso é o mais importante entender na nossa vida, porque se nós apenas definir o que se tornou a sua vida depois que teve um encontro com Jesus, o que se tornou? Antes eu ia para o boteco, agora vou mais, vou para a igreja de domingo, em casa agora está uma paz, não tem mais aquela briga, agora eu tenho condições, minha vida financeira melhorou, tenho um trabalho, tenho um emprego, sabe, começa a contar as bênçãos, isso tudo é importante, mas não é tão relevante quanto aquilo mais importante que Deus deseja revelar em nosso coração. Quem está entendendo diz amém. Que você se tornou essa coisa mais importante. Depois que Jesus entrou na vida de Zaqueu, na casa dele, a pergunta não é o que tornou a vida de Zaqueu. Olha a fama de Zaqueu agora, Jesus, santa casa que tinha nessa região, Jesus foi logo na casa de Zaqueu e tornou aquela fama. Olha, Jesus foi na minha casa, agora eu sou mais conhecido porque Jesus foi na minha casa, tornou agora, a minha fama melhorou. Jesus foi lá em casa, orou, abençoou a minha casa está abençoada. Não, irmãos, nós vamos entender uma coisa mais importante, o que se tornou a vida de Zaqueu. Realmente, quem ele se tornou, na verdade, quem ele se tornou, uma vez que foi encontrado, uma vez que ele teve um encontro genuíno com Jesus. O texto vai dizer para mim e para você, olha só, irmãos meus, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Se eu tenho defraudado alguém, ou roubado, enganado alguém, manipulado, eu quero restituir 4 vezes mais. Queridos, eu gosto, toda vez que leio essa mensagem, essa passagem bíblica, ouço pregações, nada mais me chama a atenção do que essa palavra, resolvo. Resolvo. O que se tornou Zaqueu, depois que ele foi encontrado por Jesus, depois que teve um encontro com Jesus, tornou-se uma pessoa resolvida. Eu creio, irmãos, que esse é o testemunho que nós precisamos ouvir em nossos dias. Nós, como servos, desejamos servir a Deus, é isso que nós precisamos falar e ouvir em nossos dias. O que se tornou a sua vida, o que você se tornou uma vez que você assumiu a sua fé em Jesus? Uma pessoa resolvida, que outrora enganava, agora é somente a verdade, que outrora era pegada a tantas coisas, agora me desapeguei de tudo isso, tornei um abençoador, não era mais alguém movido por uma ganância a todo custo, querer as coisas, tornou-se agora um abençoador. Os pobres que digam isso, quando Zaqueu chegou e começou a distribuir a eles, olha, eu vou distribuir aquilo que eu tanto me apeguei, agora tem que reverter em bênção isso para a vida das pessoas, tem que tornar um abençoador. Quem você se tornou, não é o que tornou a sua vida simplesmente, olhar simplesmente com coisas que impressionam, e ver, olha que bênção, hein? Realmente você agora está abençoado, olha as coisas que você tem, irmãos, pelo amor de Deus, a coisa mais importante é quem você se tornou, não é o que você simplesmente passou a ter a sua vida, mas quem você se tornou, quem você está se tornando, realmente é mais semelhante à imagem de Jesus, está revelando Cristo, porque ele tomou uma decisão, uma vez que Jesus o encontrou, ele entendeu uma coisa que ele buscava saciar o seu coração,
ele buscava um recomeço na sua história. Ele queria se encontrar na verdade. Porque alguém aparentemente rico, que tinha uma certa estabilidade, por que atrás de mais de alguém? E mais, como iria se expor dessa maneira como ele fez? Se não fosse realmente algo vazio dentro dele, se não fosse despertar uma curiosidade, eu preciso ver quem era Jesus. E ele resolveu, irmãos. Você é uma pessoa resolvida, depois que Jesus entrou no seu coração, ou depois que pela fé você recebeu Jesus. O que você resolveu na sua vida? Resolveu ser uma pessoa melhor? Resolveu ser uma pessoa paciente ao buscar o fruto do Espírito Santo? Resolveu ser crente de verdade? Resolveu? Está resolvido? Resolveu com coisas pendentes? Resolveu ter um coração perdoador? Resolveu de fato, sim, eu quero ser íntimo do Senhor? Resolvido de ser transformado em outra pessoa? Ao ponto de ficar indignado ao tropeçar na lama do pecado e você se levantar outra vez e dizer assim, olha, eu resolvo me levantar. Porque, irmãos, Zaqueu, ele se levantou resolvido. Ele se levantou. O problema, irmãos, em nosso meio, é que muitos levantam, mas não se resolvem. Levantam depois de uma empolgação, levantam depois de uma forte emoção, levantam, mas não se resolvem nada. Se levantam diante de um apelo, se levantam para receber oração, se levantam para receber uma campanha, mas não se resolve, isso não muda nada, irmãos. Se dentro do coração não decidirmos, olha, eu resolvo a ser alguém que venha revelar o caráter de Cristo, eu resolvo a viver para Jesus, eu estou resolvido a viver intensamente para a glória do Senhor, porque isso é a coisa mais importante, irmãos, o que passou a ser, o que você se tornou, o que tornou a sua vida, o que tornou a minha vida nesses tempos de 20 anos, irmãos. Se vir a Deus e me pergunto, o que me tornei, ou o que estou me tornando? Falar o que passou a ser a minha vida neste tempo todo, eu falo. Mas a coisa mais importante, o que tenho me tornado, meu coração, a minha vida diante do Senhor, diante das pessoas, o que tem me tornado? O que tenho resolvido? Através de uma aliança firme com Deus, através de um propósito firme com o Senhor. Irmãos, somente assim nós iremos experimentar uma mudança genuína, duradoura, permanente em nossa vida. Se realmente sermos resolvidos. Porque olha, o que diz a palavra seguinte, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Este é um filho de Abraão, ou seja, um filho da fé. E Jesus, quando disse isso com uma alegria, que hoje houve salvação, não foi pelas obras, pela atitude qual ele resolveu, mas sim porque já estava manifestando uma fé salvadora. A fé de alguém que é salvo, a fé de alguém que é aceito por Jesus, a fé de alguém que se encontrou com Jesus. E os sinais o acompanham, suas obras evidenciam que de fato ele tem agora uma nova identidade, que tem um novo coração, um homem transformado. E a palavra, irmãos, é essa, que Jesus ele veio para buscar todo aquele que está perdido. Ele continua buscando. Jesus ainda procura os perdidos e deseja salvá-los. Ele continua buscando. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus esteve aqui nessa terra, irmãos, à procura de quem? Dos perdidos. E hoje, Ele enviou o teu Santo Espírito para que a igreja continue fazendo este papel, essa missão de resgatar os perdidos, de resgatar todo aquele que está perdido. E nessa noite, irmãos meus, nós queremos orar e clamar o socorro, o favor, a salvação do Senhor. E eu quero perguntar para você, você foi encontrado? Você se considera alguém que foi encontrado por Jesus? Que recebeu a graça, que recebeu a salvação dele? Não é simplesmente você medir o seu encontro com o Senhor por aquilo que você tem,
mas pelo aquilo que você se tornou. O que você se tornou através desse encontro com o Senhor? Afirma uma coisa com muito temor, e essa palavra primeiramente ministrou meu coração. Se de fato não tornou a sua vida alguém que revela um testemunho de Cristo, é sinal que ainda não foi encontrado genuinamente. Não foi encontrado. Ainda que você possa medir por coisas externas. Isso é generosidade, isso é bondade de Deus que abençoa até mesmo o ímpio. Deus é generoso, Deus é bom. Mas a questão é: o que me tornei? Porque, irmãos, Zaqueu de fato se tornou uma outra pessoa, mas o mérito todo, a glória, é de Jesus. É Ele que faz isso com aqueles corações que se rendem a Ele. E eu pergunto mais uma vez: você já foi encontrado? Porque às vezes você procura, mas na verdade é Jesus que está te procurando. É Jesus que quer encontrar e transformar seu coração, transformar a sua vida verdadeiramente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, queridos, por favor, enquanto nossos irmãos mensagens de louvor vão chegando aqui. Ele estava disposto a dar em dobro o que a lei de Moisés estabelecia. Caso alguém furtasse e voluntariamente confessasse, ele teria que restituir 2 vezes mais. Zaqueu estava disposto a fazer isso 4 vezes mais. Sinal de alguém assim: olha, eu quero me tornar uma outra pessoa depois que Jesus entrou na minha casa. Seria talvez aquela pessoa assim, o mais o improvável de tantas pessoas naquela cidade. Jesus entrou logo na casa daquele que era alvo de crítica, alvo de rejeição por conta de outras pessoas, da sua reputação. No entanto, Jesus, ele veio para ele, Jesus veio para nós, irmãos, para todos aqueles que precisam da graça dele, da misericórdia dele. Nós precisamos, irmãos, ser cada dia encontrado pelo Senhor. E essa pergunta é um apelo: você já foi encontrado pelo Senhor? Se você não foi, saiba, já está tocando, batendo na porta do seu coração nessa noite. E se você deseja abrir a porta do seu coração para que Ele entre, eu quero chamar você com muita coragem, sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós queremos orar com você. Essa palavra tem uma direção muito clara. O Senhor quer visitar você nessa noite, quer encontrar seu coração. Ele quer te dar um novo recomeço para você. Recomeçar, queridos. Recomece. Mas tudo depende de uma decisão. Resolva. Você está resolvido, de fato, a romper com a mesmice na sua vida espiritual? Romper com uma vida morna? Sabe, uma vida morna, uma inconstância, uma vida que não transmite melhor graça alguma, uma fé que não influencia, não desperta a curiosidade de ninguém saber o que transformou a sua vida. Sabe, irmãos, se você ainda não percebeu nada, o que transformou minha vida, uma vez que eu entreguei minha vida a Jesus, o que transformou, o que me transformei, o que transformou meu coração? Se ainda não transformou, é porque o Senhor ainda não começou essa grande obra que Ele deseja na sua vida. Experimente hoje, experimente agora, com um passo de fé, dizendo: Senhor, decido hoje recomeçar na minha vida contigo. Enquanto nós irmãos da intercessão vão vindo aqui à frente, para nós estarmos orando, eu quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui. Você que entendeu que o Senhor está dando a você essa oportunidade de encontrar você, te dar uma nova oportunidade de você recomeçar a sua história com Ele. Pode ser hoje preciosidade, pode ser hoje, irmãos meus. Se você crê nessa palavra que está falando tão forte no meu espírito, se apropriar dela todo o seu coração, pode ter certeza, você vai experimentar coisas tremendas da presença de Deus. Eu não quero te iludir, não quero que você limita coisas grandes ao pensar coisas externas. Isso
é coisas mínimas. Eu estou me referindo aqui, fluindo, rios de águas vivas dentro de você, fluindo aqui, ó. Tem pessoas vindo aqui à frente, meus intercessores me ajudam aqui, abraçam elas aqui, orem com elas, por gentileza. São pessoas que o Espírito Santo de Deus mostra, irmãos, Ele ministra nosso coração e deseja assim, olha Deus, eu quero algo novo na minha vida, eu quero verdadeiramente me entregar ao Senhor, me entregar diante de Ti. Eu resolvo perdoar. Está lutando contra um ressentimento, comece pela fé, declarando, mesmo não sentindo, eu resolvo abandonar este veneno que está me matando sutilmente, que está sufocando a minha fé. Eu resolvo nessa noite, pela fé, liberar perdão, pela fé, me desatar de todas essas artimanhas do inimigo. Eu resolvo abandonar um vício. Você está resolvido a isso? Sai do seu lugar e pela fé vem aqui. Nós vamos interceder pela sua vida. Vamos clamar o socorro, o favor do Senhor. Eu decido hoje romper com essa prática pecaminosa, ainda que seja nos bastidores, mas decida hoje romper com isso, queridos. Eu resolvo deixar essa vida da mentira, do engano. Eu resolvo a ser alguém íntimo de Deus e deixo uma vida religiosa. Eu não quero viver formalidade, eu não quero aparência. Eu resolvo ser um filho autêntico, alguém que ama Jesus. Decida nessa noite e se resolve. Pelo amor de Deus, vai deixar para resolver quando? Quando? Eis o dia da salvação, eis o tempo oportuno, queridos. Amado Espírito Santo, continue convencendo os corações, Senhor. Tire, Senhor, todo o engano, toda a resistência, Senhor. Senhor, nós agora liberamos pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, que eles estão cativos agora, presos, Senhor. Nós agora, no nome de Jesus, ordenamos, ó Pai, que tudo que está impedindo, interferindo, Senhor, dos nossos irmãos receberem essa porção da Tua glória nessa noite, receber essa palavra nos corações, nessa hora, Pai, sejam quebradas agora, em nome de Jesus, todas as correntes, todas as artimanhas do inimigo, Senhor, todo bloqueio na mente agora, em nome de Jesus. Nós oramos e liberamos a glória do Senhor, no nome de Jesus. Sim, o Senhor quer encontrar você, quer encontrar nessa noite. Você pode estar saindo do seu lugar e também os irmãos que estão na campanha, venham também, nós queremos orar com vocês. Os que estão na segunda, ao encerramento da 7ª semana também, nós queremos orar com você neste momento. E você que deseja começar uma campanha hoje, tem aqui nossos cartões, pode pegar. Venha pela fé, queridos, há um mover, há uma presença do Senhor neste lugar. Continue orando, buscando a presença do Senhor. No nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção, mas enquanto isso, continue orando, buscando a presença do Senhor. Ele nos encontrou. Agora precisamos apenas resolver se iremos andar com Ele ou não. Ele nos encontrou, nos deu mais uma oportunidade. A questão é se nós vamos resolver abraçar essa oportunidade. Ele veio ao nosso encontro e você vai resolver a se entregar totalmente, sem reservas a Ele. Eis agora o seu momento com o Senhor, no nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração,
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, tudo que nós precisamos é a tua vontade. Essa palavra, Senhor, vem no nosso coração para nos direcionar. Pai, nós não queremos ser como Zaqueu, nós queremos ter a nossa experiência. A nossa experiência. Pai, leva-nos, Senhor Deus amado, ainda que precisamos subir árvores. Árvores, ó Deus, de maneira figurada, ainda que precisamos dar um passo além do que o normal, para te ver mais e ser encontrado por ti, sim, porque o Senhor nos chama para um passo de fé, o Senhor nos chama para um salto de fé. Ó Deus, nós damos um salto de fé quando colocamos tudo em tuas mãos, quando dizemos: Senhor, a minha família, a minha casa, o meu trabalho, Senhor, a minha saúde, as minhas finanças, Senhor, o meu relacionamento, Pai, o meu vício, seja o que for, está em tuas mãos. Pai, o Senhor pode todas as coisas. Damos um salto de fé, Senhor, dizendo: Senhor, queremos ver a tua glória, a tua presença, o teu agir, a tua vontade, a tua autoridade em tudo isso. Colocamos diante do Senhor, Pai, pedindo: faz a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, que possamos perceber que o Senhor está presente, perceber que o Senhor nunca nos deixou, perceber, ó Deus, que a tua graça nos move, a tua graça nos movimenta, a tua graça nos sustenta. Senhor, continua falando conosco, Pai, nesses dias, movendo o nosso coração a ouvir a tua voz e a entender quem somos, resolvidos no Senhor. Pai, abençoa meu irmão, minha irmã, que nunca falte o óleo sobre a cabeça dele e dela, que nunca falte, Senhor Deus amado, a alegria da salvação, acima de tudo e antes de tudo, Senhor, até que o Senhor complete a sua obra em nós, no dia de Cristo. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Receba a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, nosso maravilhoso amigo, que nos procura e nos encontrou, que o amor de Deus, o nosso Pai, que procura-nos como verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que a comunhão, a força, a coragem, o poder do Espírito Santo, que nos revela o Senhor,
seja sobre você, a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Volte na bênção, na paz, na alegria do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos.